Amém? Então vamos lá ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as portas fechadas e as portas abertas. Vamos ver o que isso tem a ver com a gente. Amém? Podemos ler, amém? Gênesis 3, versículo 23. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Amém? Quando que isso aqui aconteceu, gente? Quando o homem... Pode falar. Quando o homem o quê? Pecou, gente, não é isso? Quando foi que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Quando ele pecou. Quando ele desobedeceu a Deus. Né? Quando o pecado entrou na humanidade. Né? Ele perdeu, o homem perdeu o direito àquilo que ele tinha com Deus ali. Deus tirou ele daquele lugar, daquele jardim. A gente imagina jardim, uma coisa tão bonita, né? A gente imagina, eu estava lendo outro dia que jardim, antigamente, não é igual um jardim hoje que a gente vê, não. Diz que eram jardins fechados, murados, né? E que lá dentro era cultivado todo tipo de fruta, de flor, tinha cascata de água. Era um negócio, assim, estupendo. Sabe, igual os jardins aí, que o pessoal fala jardim da Babilônia, os jardins dos grandes palácios. Diz que jardim, o conceito de jardim naquela época era esse. Então, eu imaginei o Éden, né, um jardim lá fechado, mas lindo, com tudo. Tudo que o homem precisava. Né? E mais, né, ele tinha ali a presença de Deus. Ele tinha o Deus de toda a terra, o Deus Criador com ele, que vinha todos os dias para estar com ele. Ele tinha tudo ali. E um dia... por causa de uma desobediência, ele foi tirado dali. E essa porta, ela foi fechada. Essa porta do jardim, essa porta de volta para esse lugar maravilhoso e sobrenatural, ela foi fechada. E o homem teve que lavrar a terra, ele teve que cultivar a terra. Aquilo que ele não precisava ter feito, derramar o suor para ter o seu sustento, ele passou a ter que fazer. Por quê? Porque ele perdeu o direito àquele lugar. A porta se fechou, né? Daí em diante, olha que interessante. Deus outro dia estava me falando assim. Eu estava vendo um filme infantil chama Pé Pequeno, né? Estava vendo até com a Sofia do pastor, a Érica estava também. E é engraçado que quando a mente da gente está ligada em Deus, Deus fala com a gente. Faz até a mula falar, né? Assim, qualquer coisa Deus está falando com a gente. E eu estava vendo um filme infantil. E nesse filme, Deus começou a falar algumas coisas para mim. Aconteciam umas coisas interessantes nele, que era um povo que vivia num lugar que eles achavam que eles eram muito felizes. Eles achavam que eles tinham liberdade. Mas, na verdade, eles estavam presos em muitas mentiras. Eles viviam presos em muitas mentiras, porque eles acreditavam naquilo que o sacerdote deles ali falava para eles. Né? Eles acreditaram numa mentira e viveram por essa mentira. E, por causa de viver por essa mentira, eles deixaram de viver coisas maiores. Eles deixaram de conhecer o mundo lá fora. Eles não sabiam que existia um mundo fora daquela comunidade. Eles não sabiam que existiam outros seres que viviam lá, que eram seres humanos. Né? E eles tinham umas práticas muito engraçadas. Tinha um homem lá que eles achavam que, para o dia amanhecer, eles tinham que tocar um bombo, congo, sei lá como é que chama aquele negócio. Eu esqueci o nome daquele negócio. Como é que é o nome daquilo, Felipe? Hein? Não é um sino, não, mas é um negócio assim, tipo um escudo. Ele tinha que bater naquilo. Só que eles batiam naquilo com a cabeça.
Então, todo dia, esse homem era responsável de trazer o sol para aquela cidade, para aquele povo. Todo mundo só acordava quando o homem batia a cabeça naquele. E ele era assim, ele ia num lugar onde tinha um estilingue, né? E o estilingue jogava ele. E ele ia de cabeça, assim, naquele negócio, e batia. Bum! Aí, acabava de bater, o sol nascia. Aí, a cidade acordava e tal. E lá, eles acreditavam que o dia que ele não batesse a cabeça naquilo ali, não ia ter dia, não ia ter sol. Ele tinha que fazer isso. E, durante anos e anos, aquele homem fez isso. Ele fez tanto que ele diminuiu de tamanho, a cabeça dele achatou de tanto dar pancada naquele negócio. Só que um dia deu errado. Um dia, eu não estou lembrando direito o que aconteceu, ele errou o alvo de bater a cabeça. E o sol nasceu assim mesmo. E ele ficou olhando para aquilo, falou assim, ué, mas eu não bati? Como é que o sol nasceu? Então, ali começou uma desconstrução daquilo que ele acreditava e começou também uma desconstrução daquilo que o povo acreditava. Eles começaram a questionar algumas coisas. Foi interessante que ele falou assim, ele sentou triste e falou assim, meu Deus, ele não falou, meu Deus, sou eu que estou falando. Ele falou assim, a vida inteira eu fiz isso, a vida inteira, a minha identidade era essa, o homem que tocava o gongo lá. A minha identidade era essa, lá vai o homem que traz o dia, lá vai o homem que... Ele tinha um status com aquilo que ele fazia. Ele falou assim, a vida inteira eu fui esse homem, e agora eu já não sei mais quem eu sou. Eu fiquei pensando, quantos de nós já viveram essa crise? A vida inteira, às vezes, acreditamos uma coisa, e quando aquilo cai por terra, quando nós entendemos que aquilo não é a verdade, que aquilo não é a verdade de Deus para as nossas vidas, a gente assusta e fala assim, e agora? Quem eu sou? Nós perdemos o chão, não é assim? E muitas vezes até nem queremos a mudança. A mudança chega e a gente rejeita a mudança, porque a mudança nos assusta. Nos tira daquele lugar de segurança que nós estávamos. Mas nós precisamos entender que as mudanças são de Deus. Né? Que as verdades de Deus, elas vêm. Que Deus tem muita coisa para nos revelar. Deus vai nos revelar sempre mais e mais e mais. E se você não está disposta a ouvir o mais de Deus, a conhecer o mais de Deus, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Você não vai viver o melhor de Deus, porque você vai ficar com medo de se entregar. Mudar não é fácil, gente. Mudar dói, mas é necessário. Nós precisamos nos deixar mudar. A coisa pior do mundo é um ser humano que fala que não vai mudar nunca, que é assim, que sempre pensou assim, que não... Gente... Isso não tem sabedoria nessas palavras. Nós precisamos sim mudar. Eu preciso mudar todos os dias, como eu já mudei, e que Deus me mude mais. Nós precisamos estar abertos para reconhecer os nossos erros. Reconhecer que aquilo que eu fazia não era certo, aquilo que eu fazia estava equivocado, que agora eu estou entendendo o novo de Deus, que agora eu estou entendendo o que Deus está falando para mim. Nós temos que ter humildade de reconhecer que nós não sabíamos ontem mais do que nós sabemos hoje. Deus acrescenta todos os dias na nossa vida, não é verdade? Amém? Então, aí Deus me falou, filha, voltando à questão deles acreditarem no sacerdote lá. Eles acreditaram numa mentira, eles acreditaram que não tinha outro mundo a não ser aquela comunidade deles ali. Né? E Deus falou assim, olha como é que as pessoas são. O homem sempre vai ter o desejo de acreditar em alguma coisa e de buscar o sobrenatural. Eles tinham um sobrenatural deles lá. Mas o homem sempre vai ter esse desejo, porque isso está no DNA dele. Quando Adão estava lá no paraíso, Adão, ele estava em contato com o sobrenatural. Deus não vinha, gente. Deus não falava com ele, não conversava com ele. Ele estava vivendo na terra, mas junto com o sobrenatural do céu. Né? E ele perdeu isso. A partir daí, todos nós começamos a buscar esse sobrenatural, mesmo sem a gente saber. E Deus me mostrou isso, me falou isso. A Torre de Babel. Quando o homem fez a Torre de Babel, que eles queriam uma torre que chegasse até onde? No céu. O que o homem quer, gente? Porque o homem quer ir para o céu. O homem quer aquilo de volta, só que ele não sabe disso. Toda tentativa do homem de comunicação, de voltar para o Éden, né, falha. Toda tentativa humana, nossa, de voltar para o Éden, falha. Por quê? Nós caímos no engano. Satanás é muito esperto. O que ele fez? Criou uma coisa chamada religião. Por que ele criou a religião?
A religião coloca cabrestos, cegueiras espirituais em nós. Né? Ele criou várias religiões. Por quê? Ele colocando o homem para seguir essas coisas, ele pensou assim, o homem vai parar de buscar. Se ele entrar pelas portas erradas, ele vai parar de buscar a porta certa. E eu vou engambelar ele durante um tempo. Aí você olha para as pessoas hoje. Quem está no espiritismo, no umbandismo, seja lá em que religião for, o que eles estão procurando? Eles estão procurando o sobrenatural de Deus, gente. Eles estão procurando Deus. Todo ser humano procura Deus. Aí você vai falar assim, mas na Umbanda, no Candomblé, seja lá em que for, todos eles clamam e anseiam por Deus. Mas entraram em portas enganosas. E nós que somos o povo de Deus, que temos a verdade, que a palavra fala que a verdade nos liberta, não é assim? Quando essas pessoas se deparam com a verdade de Deus, encontram Jesus, né, e o Espírito Santo toca no espírito dessas pessoas, a venda deles é tirada, assim como desse povo do filme foi tirada. A venda é tirada e eles enxergam quem é o verdadeiro Deus. Quem é, né, o verdadeiro sobrenatural que está aqui para nos abençoar, para conviver conosco. Eu acho legal que, assim, quando Deus fechou a porta no Gênesis, né, que coisa triste, né? Eu fiquei imaginando, falei, cara, que tristeza. Perder aquele contato íntimo com o Senhor que ama, com o Senhor que fazia questão de vir todos os dias para conversar com a gente. Que coisa triste, né? Só que Deus fez uma promessa de que Jesus viria. Não é assim? Deixa eu coisa aqui para não me perder. Quando nós saímos dessa presença de Deus, quando nós não estamos na presença de Deus, nós não somos satisfeitos, nós não somos felizes, nós não temos paz. Nós podemos entrar em qualquer religião, nós podemos entrar em qualquer, até mesmo dentro da igreja aqui. Eu falo que nós não somos, não existe, para mim caiu toda a placa de denominação evangélica, batista, metodista, católico. Cara, se você é de Jesus, você é de Jesus. Quando pergunto qual a sua religião, eu falo, eu sou cristã. Eu sou cristã porque eu sigo a Cristo. A verdadeira religião é Cristo. Não tem outra. Entendeu? Não tem outra. E é esse Cristo que nós temos que levar para o mundo. Ninguém é feliz, ninguém consegue viver uma vida plena sem Cristo. E por isso Deus mandou Jesus. Por isso Ele mandou Jesus. E Jesus fala, né, que Ele é o quê? A porta, não é? Olha que legal, gente. Uma porta se fechou no Éden e outra porta se abriu com Jesus. Olha que legal. Nós vamos falar disso mais lá para frente. Nossa imagem e semelhança é dele. Sem ele, gente, nós perdemos a referência de quem nós somos. Sem saber, sem conhecer ele, sem saber quem ele é, nós não sabemos quem nós somos. A verdade é essa. Nós nos perdemos. Aí qualquer um fala para a gente que a gente não é, não pode, que a gente é isso, e a gente acredita, porque nós não sabemos, nós não temos essa identidade bem formada, né? Muitos de nós, como diz o pastor pregou no domingo, né, sobre o passarinho que acha que é livre, mas não é. Muitos de nós, né, achamos que somos livres e somos cativos. Cativos de mentiras, cativos de sofismas, cativos de nós mesmos, cativos da nossa teimosia, cativa das nossas convicções humanas, né? Jesus nos fez para ser verdadeiramente livres. Nós precisamos entender isso. Amém? Toda máscara, ela cai quando nós entendemos e conhecemos a Deus. Toda mentira é destruída a partir da verdade. Né? Como que nós sabemos que uma coisa é certa ou errada? Tem que haver um parâmetro. Tem que haver algo para você se posicionar. Nós nos posicionamos na Bíblia. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz quem Deus é. A Bíblia diz o que Deus não é. Né? Então, assim, nós precisamos conhecer essa palavra para que nós saibamos identificar as mentiras do mundo sobre as nossas vidas e romper
com essas mentiras, romper com essas amarras, romper com as coisas que ainda nos prendem aqui. Amém? Quando Jesus veio, né, ele falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, você quer voltar para o Éden? A porta é Jesus. Você quer voltar para o lugar do sobrenatural? A porta é Jesus. Nós agora temos o acesso, né? Jesus conquistou esse acesso para nós. E além de voltar, de estar com Jesus, quando a gente fala assim, quando você aceita Jesus, você é salvo, né? Mas quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, quando você é de Jesus, você entra no lugar do sobrenatural. Você tem acesso ao sobrenatural. Como nós somos bobinhos e a gente não entende isso. Nós precisamos, gente, se você está aqui e você já entrou para essa vida de reino de Deus, que você já tem Jesus na sua vida, que Jesus habita em você, o Espírito Santo habita em você, você está vivendo num lugar de sobrenatural. E a gente tem falado muito aqui na igreja sobre sobrenatural. Nós precisamos acessar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos virar para Deus e falar: Senhor, eu quero viver esse sobrenatural. E às vezes a gente assim é tão bobo que a gente não entende isso. Tem uns dias para trás aí, eu fiz uma oração para Deus, pedindo um negócio para Ele, né, com uma motivação bacana. Né, uma motivação bacana, eu não vou dizer o que é, mas eu pedi. E Deus gerou em mim, eu falei assim: Deus, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, eu não sei nem como vai começar, mas o Senhor é o Deus Criador, o Senhor pode gerar em mim a sua sabedoria para mim aprender a fazer. Gente, por incrível que pareça, eu estou fazendo, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, e tudo começou do nada, de uma palavra de fé. Eu simplesmente criei que Deus podia gerar em mim a sabedoria dEle para fazer coisas aqui na terra. A nível pessoal, isso. E Deus fez. Por que a gente não aciona isso a nível ministerial? Por que a gente não aciona isso para ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida? Porque nós cremos que Deus pode fazer. Vocês creem que Deus pode fazer qualquer milagre? Existe uma diferença entre crer que Deus faz e ter fé para Deus fazer através de você. Nós precisamos ter fé, crer que Deus quer fazer. Quando nós oramos por um doente, nós não podemos orar e falar assim: se Deus quiser, Ele vai te curar. Cara, Deus quer curar. Jesus andou nessa terra curando, ressuscitando. Jesus fez isso o tempo todo. Deus quer curar. Deus nunca sonhou doença para você. Deus nunca sonhou fome, angústia, tristeza para você. Ele quer te tirar desse lugar. Então, quando nós oramos, nós temos que acionar uma fé verdadeira. Não é uma fé duvidosa. Eu acho que muitas vezes não acontece com a gente porque a gente tem uma fé duvidosa. A gente ora e fala assim: mas eu não sei se é essa a vontade de Deus. Cara, você crê que Deus é bom, e que Ele faz, e que Ele cura. Por que Ele não vai querer curar? Nós precisamos orar crendo nisso, vai curar. Eu ministro, eu profetizo essa cura. Eu estou falando para vocês o que Deus tem ministrado para mim. Nós precisamos acionar essa fé milagrosa nas nossas vidas. Só que isso só funciona se nós tivermos um coração amoroso, um coração voltado para os propósitos de Deus. Lembra do caso do centurião? Que o centurião pediu a Jesus, né, era romano, pediu a Jesus para curar o servo dele que estava doente. Né? E Jesus falou assim: eu vou lá. Ele falou: não precisa de ir não, Jesus. Dá uma ordem aí, porque eu sei que o Senhor é autoridade. E toda autoridade, ela dá uma ordem e os servos obedecem. E Jesus falou assim: nunca vi fé como essa, nem em Israel. Né? Mas o que moveu a fé desse homem? Esse homem era um centurião, era um comandante. Ele estava preocupado com o servo dele. Ele estava compadecido da doença do servo dele. Ele tinha um coração de amor pelo servo dele. Olha só, a motivação do coração dele acionou essa situação também. Quando nós oramos, quando nós queremos pedir a Deus para que Deus faça os milagres, mas para que nós sejamos vistos, para que nós sejamos reconhecidos, cara, isso não vai acontecer, isso não é o desejo de Deus. Mas se você orar com o coração, né, movido pelo amor, e crer verdadeiramente, Deus vai fazer. Eu creio
E eu creio. Eu já tive experiências de orar por pessoas que foram curadas. Eu já tive experiência de orar por pessoas que foram curadas. É muito bacana. Sabe? E a gente não precisa de muito. Eu tenho falado para Deus, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, está pouco, né? Mas aí eu fico assim, para que eu me questiono, para que eu quero mais? É para Ele ou é para mim? Então, nós precisamos colocar essa fé em prática. Nós precisamos entender que nós entramos por uma porta que nos dá acesso ao mundo sobrenatural de Deus, ao mundo espiritual. E nós precisamos aprender a viver nesse mundo. Amém? Jesus fala aqui em João 14:6. Eu sou. Primeiro ele falou que ele era a porta. Depois ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 10:32, fala assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Em Romanos 10:9 fala, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a única coisa que nós precisamos é receber Jesus na nossa vida, entrar por essa porta. E depois que entrar por essa porta, nós precisamos viver e conviver com Ele. É a proximidade dEle, a presença dEle que vai nos levar a esse lugar do sobrenatural. Que vai nos levar a ver o sobrenatural de Deus e a viver esse sobrenatural. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim, o que está faltando na nossa vida? Talvez seja o sobrenatural de Deus. Nós fomos gerados para viver isso. Nós fomos gerados para andar sobre as águas. Imagina que legal? Jesus falou que nós faríamos coisas maiores, né? E eu tenho visto, nós temos visto Deus fazer muita coisa louca por esse mundo afora, muita coisa doida, né? E eu creio que Ele ainda vai fazer no meio de nós. Só que nós precisamos aprender a acionar, a reivindicar esse sobrenatural de Deus para as nossas vidas, para que a vontade dEle seja cumprida aqui na terra. Amém? Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui que não tem Jesus ainda? Deixa eu contar um caso para vocês. Eu, conversando com uma pessoa, essa pessoa não tinha recebido Jesus, não tinha declarado que Jesus era o Senhor da vida dela, e ela estava tão atribulada, sabe? E aquilo, ela era resistente, ela não queria, ela não aceitava. E toda vez que eu falava, ela resistia, e eu resolvi deixar para lá e deixar Deus trabalhar no coração dela. Um belo dia, num momento lá de desespero, que a pessoa estava muito atormentada, essa pessoa virou para mim, olhou para mim e falou assim, que eu vou fazer? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, só tem um jeito. É você querer Jesus na sua vida. Se você abrir a porta para Ele entrar, Ele vai mudar a sua história. Seja por qual for o motivo, aquela pessoa fez essa oração. E a partir do momento que ela fez, e ela declarou com a boca dela, que Jesus era Senhor da vida dela, que ela estava abrindo a porta do coração dela para Jesus entrar, que Jesus tomasse toda a vida dela, que ela estava entregando a vida dela para Jesus. Gente, a vida dela mudou assim, ó. Deus fez um reboliço a partir daquela oração. Até aquele momento, Deus deixou ela na obstinação do coração dela. Na hora que ela se rendeu, na hora que ela se quebrou, e na hora que ela falou, eu quero esse Jesus, Deus mudou a realidade dela e mudou a vida dela. Então, a gente pensa, às vezes, que essa oraçãozinha, né? Ir lá só falar, eu aceito, Jesus, você que pensa. A palavra da tua boca, quando essas palavras saem da tua boca, há um racha no mundo espiritual. Há um detonar no inferno. Espíritos opressores vão embora. O diabo te perde, ele solta a mão da sua vida, ele solta a mão das suas finanças, ele solta a mão... Obrigada, irmão. Ele solta a mão de tudo, porque ele perdeu. Vocês estão entendendo? E a partir daí, a tua caminhada com Cristo vai fazer com que a sua vida deslanche mais e mais. Então, eu queria perguntar essa noite aqui, tem alguém aqui que ainda não tem Jesus, que não recebeu esse Jesus, que não declarou com a tua boca que você quer Jesus, quer que Ele seja o Rei da sua vida, o Senhor da sua vida? Se tiver,
Vem aqui na frente, ou levante a sua mão aí no banco mesmo. Nós vamos orar por você, porque, gente, não tem precedentes, uma vida antes e depois dessa oração. Quem já fez aqui, sabe. Amém, gente? Quem já fez essa oração sabe que tudo muda. O teu entendimento é desbloqueado, a tua cegueira é tirada a partir dessa oração. Ela é uma oração poderosíssima. Então, se você quiser uma mudança na sua vida, de verdade, diga para Jesus que você quer Ele. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão. Eu vou pedir alguém para orar com vocês. Tem? Não? Todo mundo aqui está com Jesus já? Ô, glória. Amém, né? Temos que chamar mais gente, né, gente? Para vir para cá. Amém. Outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Você quer acionar o sobrenatural de Deus na sua vida? Vocês querem acionar o sobrenatural de Deus? Vamos fazer isso nessa noite? Vamos pedir a Deus para gerar no nosso coração uma fé correta, para que nós possamos viver esse sobrenatural de Deus pelas motivações corretas. Mas que Deus nos dê de verdade, para que nós possamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Quantas pessoas que nós amamos, que nós queríamos que Deus tivesse curado e Deus não curou? Ou nós não oramos para que Deus curasse, né? Mas Deus pode fazer, gente. Ele é Deus, Ele pode fazer. Você quer isso sobre a sua vida? Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor habita em mim. Eu já entrei pela porta do Éden. Eu já entrei pela porta do sobrenatural. Mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver de migalhas, porque eu sou filha do rei, eu sou filho do rei. Nós somos príncipes e princesas do reino de Deus. Nós temos direitos no mundo espiritual. Direitos que nos colocam no lugar de governo nesta terra. Nós precisamos nos posicionar neste mundo como sendo os donos desta terra. Jesus deu esta terra para nós governar. A autoridade está nas nossas mãos. A autoridade para mudar, Deus. Mudar toda essa história que nós temos vivido. A autoridade para sair nas ruas e declarar que Muriaé é do Senhor, que o Brasil é do Senhor. Autoridade para profetizar bênção sobre os nossos governantes, autoridade para declarar um Brasil rendido ao Senhor. Você tem autoridade para isso, a tua boca tem poder. A vontade de Deus se manifesta através da minha e da sua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. Tiago fala que aquele que duvida é como uma onda agitada de lá para cá, mas aquele que crê de verdade, vê as coisas acontecerem. Peça a Deus que te dê uma fé agora, uma fé verdadeira, uma fé crente, uma fé não duvidosa, para que quando nós formos orar, e profetizar sobre seja qual for a situação, que essa fé faça manifestar o poder de Deus sobre toda e qualquer vida que nós tocarmos. Senhor, nós queremos o Senhor. Nós precisamos do sobrenatural do Senhor e nós sabemos que nós temos como filhas e filhos do Senhor o direito de viver nesse sobrenatural. O que o Senhor deu, a porta que o Senhor abriu para nós é muito maior do que aquela que Adão e Eva viviam lá. Eles tinham a sua presença externa, hoje nós temos a sua presença interna. O Senhor veio habitar dentro de nós. Ativa, Espírito Santo, no espírito do nosso coração, dos teus filhos aqui. Ativa, Senhor, o sobrenatural do Senhor.
Senhor, e que isso seja ativado, mas ao mesmo tempo que isso nos empurre para fora. Que isso nos empurre para os hospitais. Que isso nos empurre para os nossos vizinhos. Que isso nos empurre para fora das nossas casas. Para que o Senhor seja conhecido. Para que a mentira seja destruída pela verdade. Deus, dá-nos um novo tempo, Senhor. Gera, Senhor, um novo tempo. Senhor, eu sei que enquanto nós estivermos nessa terra, o Senhor tem propósito para cumprir na nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor ainda quer que nós façamos alguma coisa. E que nós possamos, Senhor, viver por esse motivo, por este propósito. Mais do que qualquer outra coisa, Deus, que o propósito da nossa vida seja fazer a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Senhor, em nome de Jesus, nos enche, Senhor. Senhor, nós queremos viver nesse ambiente de glória. Vira chaves aqui essa noite, Senhor, do entendimento do Senhor. Pai, tira toda mentira, toda cegueira, todo engano, toda tradição. Que seja simplesmente nós e o Senhor agora, individualmente, cada um. Espírito Santo, toca no nosso espírito aqui essa noite. Fala, Senhor, conosco. Durante muito tempo, Deus, Satanás nos roubou o entendimento de quem nós éramos e do que nós podíamos. Mas isso foi destruído pelo Teu amor e pela Tua verdade. E como filhas e filhos de Deus, nós hoje tomamos posse. Tomamos posse desta verdade, de que tudo, todas as coisas, nós podemos sim no Senhor. Que o sobrenatural de Deus venha e que flua através da sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.